há um propósito de Deus aqui para você nessa noite. Você não está aqui porque você não tinha para onde ir. Você está aqui porque o Senhor providenciou esse tempo para você. E existem águas purificadoras entre nós. Amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Queremos, Senhor. Queremos mais de Ti. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida ao céu. Vem com a tua vida, Senhor, vem com a tua vida. Neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Talvez você não esteja nem conseguindo declarar isso nessa noite, mas que você possa estar pelo menos junto às fontes, junto aos ribeiros de águas purificadoras, que tem vida para você, que tem alegria para você. Em nome de Jesus, nós vamos declarar mais uma vez que esse rio está aqui, que existe esse rio nesse lugar. E pela fé, você vai mergulhar nesse rio. Você vai entrar. Se você não conseguir mergulhar, de tão cansado, fraco, vai entrando nesse rio. Vai entrando. E deixe vai que as águas cubram os teus tornozelos, que elas vão até os teus joelhos, até os teus lombos, e que você possa entrar por completo nas águas dos rios de Deus. Amém? Aleluia! Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, águas que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir, quero fluir. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
é muito bom, meus irmãos, estar com vocês. Vocês são preciosos para nós. Nós estivemos aqui há uns dias atrás. Chegamos aqui, acho que dia 28 de junho. Está passando tão rápido que a gente nem sabe, né? E nós viemos para cá. Nossa filha que mora em Portugal, ela ia chegar para passar uns dias com a gente. Podem se assentar, queridos? Eu quero compartilhar esse momento que a gente viveu com vocês. Deus sabe o que Ele está fazendo. Por que Ele está me levando a falar sobre isso? E a nossa filha que mora em Portugal veio, chegou dia 6, para passar dia 4 de junho, passar uns dias com a gente. Vocês podem imaginar a alegria que a gente sentiu, que estávamos 3 anos e meio sem vê-la. E quando tinha mais ou menos 2 semanas que ela estava aqui, ela descobriu que estava grávida. E foi uma alegria tão grande para nós. E nós fomos com ela para o interior. Mas quando a gente chegou lá, infelizmente ela perdeu o bebê. E nós tivemos, em 3 semanas, um pico de alegria e um pico de tristeza. E o que o Senhor tem trazido no nosso coração nesses dias? É que só Ele tem todas as coisas no seu controle. Não é frase feita e não pode ser frase feita na nossa vida. Confesso para vocês que foi uma tristeza muito grande para mim. Porque, como eu tenho dito, quem anda mais perto de mim sabe disso, que eu tenho dito que eu estou, sim, gritando para ser vó. E a gente viu esse sonho, mas ao mesmo tempo o Senhor recolheu esse sonho. Ele sabe o que está fazendo. E eu queria começar essa ministração nessa noite falando isso para você. Não se sinta frustrado. Não se sinta decepcionado se as coisas não correram como você imaginou. Se as coisas não aconteceram como você pensou. O Senhor tem todas as coisas sob controle. A gente fica triste? A gente fica triste. A gente chora? A gente chora. A gente não entende? A gente não entende. Porque a gente é humano. Mas aí a gente lembra quem a gente é em Deus. Nós somos filhos. E nem sempre os filhos vão entender o que os pais fazem. Não é assim? Nós somos filhos também. Nós tivemos um pai aqui na terra, não tivemos uma mãe? E nem sempre o que os nossos pais fizeram, a gente entendeu. E o Senhor sabe o que está fazendo. Então eu quis compartilhar com vocês. Não é que eu quis, mas o Senhor me levou a compartilhar isso, porque provavelmente tem alguém aqui que precisava ouvir isso. E o Senhor sabe de todas as coisas. Aquele sonho que se frustrou, aquele sonho que não se realizou ainda, não significa que Deus não te ama. Não significa que Deus não deseja o melhor para você. Significa que Ele continua no controle de todas as coisas. E às vezes essas situações vêm para nos ensinar e nos lembrar: filho, eu sou o Pai. Amém, queridos? Amém. E para mim, para o Jesus, é sempre uma alegria a gente estar aqui com vocês. Lagoinha Concórdia faz parte da nossa vida assim, de uma maneira muito interessante. Eu sempre falo isso. Essa igreja foi um divisor de águas na minha vida. E nós vamos levar vocês em todo lugar que a gente for. E sempre que estivermos em Belo Horizonte, que for possível, estaremos aqui com os irmãos. Amém? Amém, Amém, queridos? Amém. Que seu coração se alegre em Deus nessa noite. Amém. Que você esteja alegre em Deus. Quando Isaac cantou Mais Grato a Ti, claro que eu fui lá na minha infância, que foi ontem, né? Mais grato a Ti. Eu falei para Deus, eu te agradeço. Eu te agradeço. Porque mesmo em meio a tantas lutas, uma coisa muito bacana aconteceu com a gente esses dias, mesmo no meio do furacão. O médico que atendeu a minha filha lá em Dores do Indaiá, foi o mesmo médico que fez a ultrassom em mim, quando eu descobri que eu estava grávida dela e da irmã dela, que elas são gêmeas. E a gente vai vendo, e ele cuidou dela com tanto carinho, irmãos. Passou ela na frente das pessoas, encaixou ela, fez tudo ali, a gente vendo Deus cuidando, mesmo no meio da dor. Deus cuida de você, mesmo no meio da dor.
Não sei quem precisa ouvir isso aqui hoje, mas Deus sabe. E você também talvez esteja sabendo o que Deus está te falando e aonde Ele está indo. Amém? Abra sua Bíblia, não é sobre isso que eu vou pregar, é um adendo que Deus trouxe para cá hoje à noite, não sei porquê. Posso beber essa água? Lucas, capítulo 18, uma passagem muito conhecida de todos nós, aulinha de escola dominical, não vou falar do berçário não, mas dos primários, dos juniores. A gente aprendeu sobre Bartimeu, o cego de Jericó. Amém? Lucas capítulo 18, versículos 35 ao 41. Todos acharam? Amém? Amém. Quem não achou, a Mari está dando um socorro ali, né, Mari? Diz assim: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus passava, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Vamos ao 42. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Amém? Pai, esta é a tua palavra. Em mim, Senhor, não há bem nenhum, não há sabedoria nenhuma, não há conhecimento algum, se o Senhor não me mostrar, se o Senhor não me trazer à mente, Senhor. E eu te peço nessa noite que a tua palavra possa atingir o propósito do Senhor para a tua igreja. Que a tua palavra possa ir de encontro ao coração de cada um de nós que aqui está, Senhor. Que nós possamos te ouvir e possamos te dizer: sim, Senhor, nós entendemos o que o Senhor nos disse essa noite. Toma-nos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. E essa história de Bartimeu, como eu disse, é uma história conhecida de todos nós. Jesus estava chegando em Jericó. E Bartimeu estava ali. Provavelmente Jesus estava na entrada da cidade. Porque naquele tempo, os cegos, os coxos, os mendigos, eles ficavam, diz aqui, à beira do caminho. Então eles estavam na entrada da cidade. Ali, à beira do caminho, naquele espaço ali. Porque a pessoa que tinha problema físico, né? Eles associavam aquelas pessoas como se fossem pessoas amaldiçoadas, como se fossem pessoas que estivessem pecado, que tivessem pecado. Por isso elas tinham aquele problema. E Jesus estava entrando em Jericó, chegando em Jericó. E como de costume, uma grande multidão seguia Jesus. Essa multidão ia atrás de Jesus e o cego estava ali. Certamente ele levantou naquele dia pensando assim: mais um dia que eu vou me assentar à beira do caminho. Ninguém vai ligar para mim, ninguém vai olhar para mim, ninguém vai me valorizar. O que vai acontecer é um ou outro me jogar uma moedinha, né? Uma esmolinha, talvez sem nem me olhar. Mais um dia para mim. E o cego sentado ali, naquela condição. Em Marcos, a Bíblia, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, também retrata a mesma história. E ele acrescenta um detalhe, que Bartimeu tinha uma capa. O único bem que Bartimeu tinha era uma capa. Aqui em Lucas ele não narra a capa, não fala sobre o detalhe da capa, mas Marcos fala. E Bartimeu
Bartimeu estava ali naquele dia comum. E ele escuta, diz aqui no versículo 36, ele escuta o tropel da multidão, o passar da multidão, o caminhar da multidão. E como a gente sabe, a pessoa que tem uma deficiência visual, ela tem a audição aguçada, né? Então ele foca numa parte, o organismo compensa a ausência da visão, dando uma audição mais aguçada. E Bartimeu estava ali, à beira do caminho, porém o seu ouvido não estava desligado do que estava acontecendo ao seu redor. E o que a gente pode trazer para nós? Estar à beira do caminho e uma multidão. Eu queria trazer essas duas colocações. Às vezes, nós estamos no meio de uma multidão, no meio de pessoas, ouvindo pessoas, mas nós estamos à beira do caminho. Nós, às vezes, não estamos conectados com aquela multidão que está passando. Qual era o objetivo daquela multidão? Era ir atrás de Jesus. Ali, naquela multidão, tinham pessoas que queriam realmente Jesus, mas tinham pessoas que só queriam o que Jesus podia fazer. Alguma diferença dos tempos de hoje? Alguma diferença? Não, pode falar, fique à vontade. Hoje nós temos uma multidão que professa o nome de Jesus, mas quantos estão realmente indo atrás de Jesus? Quantos de nós estamos aqui porque realmente estamos seguindo a Jesus? Ou só estamos aguardando, esperando, focados na mão de Jesus, na bênção que Jesus pode dar? E aquela multidão ia, mas Bartimeu estava ali. Aquela multidão não estava atenta à necessidade de Bartimeu. Vamos trazer para nós na aplicação? Muitas vezes nós estamos caminhando, somos multidão, caminhamos atrás de Jesus, mas não estamos vendo as pessoas que estão à margem, que estão à beira do caminho, que estão sem visão do Senhor, que estão com a dificuldade de comer, que estão com dificuldade de se alimentar e não estão enxergando Jesus. Muitas vezes nós fazemos como essa mesma multidão, quando encontramos alguém com uma necessidade, mas por causa da limitação dela, no caso da limitação de Bartimeu, ele era cego, ele era tido por maldito. Então o que a multidão fez quando ele começou a gritar? Sai, não incomoda o mestre, deixa o mestre seguir. Faça depois aí a leitura dos evangelhos que você vai encontrar essa passagem lá. E muitas vezes as pessoas chegam para nós sem ver Jesus, sem conhecer Jesus, sem uma visão de Jesus. E o que a gente fala? Você não, fica aí, o que você está fazendo aqui? Às vezes dentro da casa do Senhor, nós temos pessoas que precisam de um auxílio maior e nós estamos na multidão. Não, fica aí. Não incomoda o mestre. Você está de mimimi, né? Essa é a fala do momento. Você está de mimimi. Está querendo o quê? Compaixão. A igreja do Senhor precisa de compaixão. E Bartimeu, ele estava ali, ele estava perto da multidão, mas ele não via Jesus. Tem gente caminhando numa multidão, mas que não está vendo Jesus. Que não estou falando só de pecador, estou falando dentro da multidão também. Muitos servos do Senhor têm caminhado, mas não estão enxergando Jesus. Não estão vendo a realidade de Jesus. Mas também, se a gente olhar para Bartimeu, quando ele gritou e perguntou: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Que barulho é esse? Alguém falou para ele: é Jesus, o Nazareno, que está passando.
ele rapidamente entendeu quem era Jesus. Que Jesus tinha o que ele precisava. Em Jesus ele encontraria o que ele precisava. A esmola, a multidão ia dar. A roupa usada, a multidão ia dar. O sapato usado, a multidão ia dar. Mas a visão que ele precisava, só Jesus poderia dar. O que ele precisava enxergar, o que ele realmente precisava receber, só Jesus tinha para dar. Amém? E quem tem para oferecer, para dizer sobre esse Nazareno, somos nós, a multidão que está caminhando atrás de Jesus. Mas se nós formos atrás de Jesus, só por causa dos milagres que Ele tem para nos dar, para fazer por nós não daremos a informação correta. Porque Jesus é muito mais do que um fazedor de milagres. Jesus é Senhor. Jesus é aquele que pode e perdoa pecados. A multidão o cego precisa ouvir que Jesus perdoa pecados. Não que Jesus dá casa, que Jesus dá roupa, que Jesus dá sapato. Isso nós damos. Isso a multidão dá. Mas Jesus dá nova visão. Amém? Jesus disse para o cego aqui, no versículo 42: recupera a tua vista. Ou seja, toma ela de novo. É sua. Esse milagre só Jesus pode fazer. Amém. Esse feito é para Jesus fazer. A multidão, a igreja, supre necessidades básicas. A igreja apresenta o Jesus Nazareno. A multidão falou: esse é o Jesus, o Nazareno. Porém, o milagre, a salvação, a recuperação da visão espiritual para o homem, só Jesus pode dar. Aleluia. E se nós falarmos a verdade para essas pessoas, elas não irão procurar uma esmola em Jesus. Se nós dissermos a verdade para essas pessoas, elas não vão procurar um sapato que amanhã arrebenta e acabou. Mas se nós falarmos a verdade para essas pessoas, elas vão procurar o que é eterno, a salvação, que é para sempre, que é para todo o tempo. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender em que lugar da multidão nós estamos. Se nós estamos naquela multidão que vai atrás de Jesus pelos milagres que Ele faz, ou se nós estamos indo atrás de Jesus pelo que Ele é, Senhor e Salvador, perdoador de pecado, dono da vida, poderoso, justo, santo, advogado fiel, que tem poder para curar e para salvar. É esse Jesus que nós, como multidão, podemos oferecer para as pessoas. Amém? E esse cego, ele chegou diante de Jesus, sem ver Jesus, sem saber quem era Jesus. Se Jesus tinha cabelo branco, preto, se Jesus era alto, baixo, moreno, ele não sabia. Ele chegou lá e Jesus perguntou para ele, versículo 41, o que queres que eu te faça? Ora, Jesus, se o Senhor tem um cego na sua frente, o que o Senhor imagina que essa pessoa quer? Jesus queria conversar com ele. A intenção de Jesus ali primeiro era conversar com aquele homem. E o que a gente pode entender disso? Jesus queria relacionamento. Às vezes a gente chega no médico, o médico nem olha para nós, não é? Você já foi em algum médico assim? E ele nem olha para você, né? Você chega lá, boa tarde, o que você precisa? Nananana, tchau. Mas Jesus, mesmo aquele homem não vendo ele, não tendo noção do que era o rosto de Jesus, Jesus olhou para ele e
para Jesus o que ele queria. O que para nós é óbvio. Mas o que a gente entende aqui? Vamos abre a sua Bíblia rapidamente em 2 Reis, capítulo 2. Segunda Reis, capítulo 2, verso 9. Aqui nós temos a dupla Elias e Eliseu. E Elias estava na horinha de voltar, né, de ser elevado aos céus na carruagem de fogo. E os dois estavam aqui numa conversa e Eliseu não soltava Elias. E a gente aqui pode ver Elias como um tipo de Cristo. Elias aqui pode ser tido como um tipo de Cristo. E Elias vira para Eliseu e fala assim: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Nós precisamos entender, irmãos, que essa pergunta de Jesus, o que queres que eu te faça, não é para ser banalizada. Jesus te pergunta: o que você quer que eu te faça? Ah, Jesus, eu quero uma BMW. Ah, Jesus, eu quero uma casa. Ah, Jesus, eu quero aquele celular. Nananana. Essa pergunta de Jesus para aqueles que se achegam a Ele não pode ser banalizada. Vamos lá de novo ver aqui, 2 Crônicas. Mais uma vez, temos uma pergunta como essa. 2 Crônicas, capítulo 1. Verso 7 e verso 10. Diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: pede-me o que queres que eu te dê. Verso 10: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Aqui foi um sonho que Salomão teve, e o Senhor aparece para ele e faz a mesma pergunta: o que você quer? O que você deseja que eu te faça? E a gente vê que Eliseu e Salomão responderam para Jesus uma resposta dentro daquela real necessidade que o homem tem, que é a real necessidade de um relacionamento com Deus. Eu quero porção dobrada do teu espírito, disse Eliseu para Elias. Salomão disse para Deus: eu quero sabedoria e conhecimento para governar esse grande povo. Mas também existem pessoas que chegam diante de Jesus e Jesus faz a mesma pergunta e dá uma resposta absurda. Quer ver? Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 36. Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegam diante de Jesus e falam com ele que falam assim, versículo 35: mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Aí Jesus pergunta: o que quereis que eu vos faça? Olha a pergunta de novo. Aí eles vão lá e respondem para Jesus: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Olha qual era a expectativa de Eliseu, qual era a expectativa de Salomão e qual era a expectativa de Tiago e de João diante de Jesus. Tiago e João, eles estavam olhando ali para a eternidade com um olhar humano. Eles estavam olhando para a eternidade com o olhar natural, porque eles
quero estar contigo lá no direito e à esquerda. E qual é a nossa real necessidade diante do Senhor? Quando Ele nos pergunta, o que queres que eu te faça? Porque Ele continua olhando para nós e fazendo essa pergunta. Quando Ele perguntou isso para Bartimeu, Bartimeu ainda não enxergava. Ainda não via Jesus. E Jesus perguntou, e ele disse, eu quero tornar a ver. No capítulo em Marcos, quando na narrativa de Marcos sobre Bartimeu, fala que ele pegou a capa, jogou a capa fora e foi ao encontro de Jesus. Aquela mesma multidão que tentava impedir Bartimeu de chegar até Jesus, correu para ele e disse, levanta, corre, o mestre te chama. E quando Bartimeu abriu os olhos, qual foi a primeira visão dele? Qual foi a primeira pessoa que Bartimeu viu? É visão maravilhosa. Você está conseguindo olhar, abrir os olhos e ver Jesus? A sua visão de Jesus nessa noite, ela está nítida. Ela está clara diante de você. Se Jesus chegar para você agora e te perguntar o que queres que eu te faça, você vai olhar para Ele, talvez sem enxergá-lo muito bem ou não enxergando, e você vai dizer, que eu veja, Senhor. E você vai abrir os seus olhos, e você vai se deparar com Jesus. Pá! Vamos imaginar? Eu leio imaginando, já falei isso para vocês. Eu leio imaginando tudo. Como deve ter sido esse olhar de Jesus para Bartimeu? Quando Bartimeu abriu os olhos e se deparou com Jesus. Eu me lembro, claro que eu nunca vou esquecer, o primeiro dia, a hora que eu vi meu filho e minhas filhas pela primeira vez. Vocês lembram, mães? Pais também viram pela primeira vez, mas vocês viram de um ângulo diferente de nós, mães. Mas viram. O que você sentiu? Acho que é o olhar mais sublime que existe é quando a gente olha o filho pela primeira vez. Se a gente puder comparar aqui nessa terra. Eu sempre falo para os meus, eu vi vocês saindo na hora que vocês saíram de mim, quando o médico tirou, eu vi vocês, todo sujo, inchado, mas as coisinhas mais lindas do mundo, não é assim? E qual é o olhar de Jesus para nós? Como está o seu olhar? A sua visão? O que você está respondendo para Jesus quando Ele te pergunta o que queres que eu te faça? Você quer sentar à direita de Jesus lá na eternidade ou você já quer desfrutar da presença dEle aqui na terra? Você está pensando como Tiago e João que disseram para eles, a gente quer que um fique à direita, o outro à esquerda, ou você está querendo viver nessa terra já a plenitude do que Deus tem preparado para você? Não é físico, irmãos, não é natural, é espiritual. Você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. Você precisa de conhecimento para administrar a sua casa, a sua igreja, os seus liderados, o seu trabalho, os seus liderados no seu trabalho. O que você precisa? Você precisa de porção dobrada do Espírito para encarar a realidade desse mundo que a gente está vivendo? É isso que Jesus está dizendo para a gente. O que queres que eu te faça? Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. E a Bíblia diz que seriam dias pesarosos, penosos, difíceis. Tem dia que se a gente olha para o lado, um está chorando. Olha para frente, o outro está cabisbaixo. Olha para o outro lado, o outro nem levanta. E Jesus continua perguntando, o que você deseja que eu te faça? Você quer ver Jesus? Você deixou de ver Jesus? Porque esse cego, a Bíblia dá a entender que Bartimeu já tinha visto em algum momento. Porque ele disse para Jesus, que eu torne a ver. E Jesus diz para ele, que a sua visão seja restaurada. Você já viu Jesus um dia e hoje não está conseguindo ver mais?
um óculos multifocal, porque não está enxergando nada, se tirar ele? Como está a sua visão de Jesus? Como igreja, como multidão, como nós estamos nos posicionando diante daqueles que têm chegado a nós, cegos, à margem do caminho, sem força, sem ânimo. E eu não estou falando só de quem vem do mundo, não, quem está aqui dentro. Porque dentro da casa do Senhor tem muita gente à margem do caminho. Dentro da casa do Senhor tem muita gente sofrendo, passando por dificuldades. E às vezes a gente só quer o trabalho delas. Me sirva, faça para mim. O que nós, como multidão, estamos dando de Jesus para essas pessoas? A Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o caminho. Traz as pessoas para esse caminho. Às vezes a pessoa já até aceitou Jesus. Às vezes a pessoa está na igreja há anos, mas ela está à margem, porque ela tem algum problema na visão, tem alguma miopia espiritual, tem alguma cegueira espiritual, alguma catarata espiritual. E nós, como multidão, não podemos afastar as pessoas de Cristo. Nós precisamos abraçar as pessoas. Não olhe só para as pessoas que estão no mundo. Tem gente dentro da casa do Senhor precisando do seu abraço. Tem gente dentro da casa do Senhor precisando ser levada a Cristo. Olha que coisa, às vezes a gente pensa, tem. Existem pessoas dentro da casa do Senhor atribuladas, passando luta, passando problema, sem dormir, sem comer, sem se relacionar com seu marido, com seus filhos. E às vezes nós, como igreja do Senhor, estamos distanciando essas pessoas de Cristo, porque elas não têm nada, entre aspas, para nos oferecer. Às vezes estamos ofertando esmolas do nosso amor, esmola do nosso carinho, esmola da presença do Espírito Santo em nós. Quantas vezes a Bíblia diz que Jesus moveu-se de grande compaixão? Quantas vezes? Várias. E moveu-se Jesus de grande compaixão. E Jesus moveu-se de grande compaixão. Como anda a nossa compaixão? Nós somos cristãos, não é isso? O que significa cristão? Não é só seguidor de Cristo, não. Cristão é pequeno Cristo. O que é isso? Que heresia? Não. Nós caminhamos com Cristo. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Somos chamados como co-herdeiros com Cristo. Estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Jesus é o primogênito de toda criação. Se Ele é o primogênito, então tem mais. Eu sou primogênita, sou a filha mais velha. Então depois de mim tem mais gente. Isaac é filho único. Então João 3,16 fala de que Deus deu o seu único filho. Mas a Bíblia diz também em Gálatas que Jesus é o primogênito de todas as coisas, da criação. Então ele veio e depois eu vi, ele é meu irmão. Então nós somos pequenos cristos. Aquilo que Jesus faz é obrigação nossa de fazer. Quantas vezes a Bíblia fala dos milagres que Jesus operou? Quantas? Quantas vezes a Bíblia fala de que Jesus supriu a necessidade do povo? Quantas vezes a Bíblia fala que Jesus estava numa festa? Jesus fazia tudo, mas ele tinha prioridades.
Da mesma forma, como igreja, nós precisamos ter prioridade naquilo que respondemos para Jesus quando Ele nos pergunta: o que queres que eu te faça? E isso o Senhor trouxe ao meu coração de uma forma muito forte essa semana. Muito forte. A prioridade do que eu tenho dito para Jesus quando Ele me pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu tenho consciência da minha real necessidade. A nossa real necessidade como igreja do Senhor, cada um de nós, filhos de Deus, qual a nossa real necessidade? Sabe por quê, irmãos, que a igreja do Senhor anda tão doente? Porque a igreja não tem alinhado o seu coração à vontade de Deus. Individualmente, que eu estou falando. Cada um de nós, quando tem a oportunidade de ouvir a pergunta de Jesus: o que você quer que eu te faça? Aí a gente vai lá e responde: eu quero me sentar do seu lado lá na eternidade. A gente não pede sabedoria, a gente não pede discernimento, a gente não pede conhecimento, a gente não pede porção dobrada do Espírito, a gente não tem pedido essas coisas. A gente não está pegando a capa, não está jogando fora. A gente está aqui dentro da igreja com a capa agarrada na gente. E isso está trazendo muita dor ao coração de Deus. Muita dor ao coração de Deus. Porque a oportunidade de Deus, que Deus nos dá, a oportunidade que Bartimeu teve naquele dia, quando ele levantou, acordou e deve ter pensado: mais um dia pedindo esmolas. Mais um dia sentado debaixo desse sol, pedindo um pouquinho de atenção. Só que naquele dia, Bartimeu não imaginava que Jesus ia passar naquele caminho. Naquele dia, Bartimeu não imaginava que uma pergunta ia mudar a vida dele. E hoje pode ser esse dia para você. Pode ser esse dia para a igreja Batista da Lagoinha e do Concórdia. O que queres que eu te faça? Talvez você está pensando assim: eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como fazer. Que direção, o que fazer, como? Talvez você esteja aí pensando assim. Mas Jesus está te perguntando: o que você quer que eu te faça? Aproveita a oportunidade e dá a resposta para Jesus, que vai fazer a diferença na sua vida. Dá essa resposta para Jesus. Talvez o veredito de Bartimeu fosse assim: serve para sempre, não vai enxergar nunca mais. Mas ele disse: que eu torne a ver, Senhor, que eu veja de novo, restaura a minha visão. Talvez você está se dando esse veredito: para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais como resolver isso. Mas Jesus está perguntando e te dando a oportunidade de responder para Ele uma resposta que vai mudar a sua vida. A resposta que mudou a vida de Bartimeu. E uma coisa muito importante para nós, igreja, crentes em Jesus: crente não tem tempo de serviço. Sabe o que significa isso? No ambiente de trabalho, o que tem mais tempo de serviço é o chefe, né? Aquela coisa toda, mais capacitado. E ali dá a impressão que ele não tem mais nada para aprender. E o novato é o que tem que aprender mais. É o calouro, o novato, seja o nome que for. Mas no reino de Deus, todo dia nós precisamos e temos algo em Deus para aprender. Porque nós estamos sendo transformados de glória em glória. Até atingirmos a estatura de varões perfeitos. A maturidade de homens e mulheres cheios de Deus. E que nessa noite, em nome de Jesus,
o teu coração tenha sido tocado por essa palavra e que você e eu possamos olhar assim: eu agarro essa oportunidade que o Senhor me dá. E eu quero fazer dessa oportunidade um momento de transformação na minha vida. E Jesus deu para Bartimeu duas coisas: a visão e a salvação. Jesus disse para ele: seja restaurada a tua visão e a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. E é algo tão tremendo, a transformação na vida de Bartimeu naquele dia, que nós estamos aqui hoje falando a respeito dele. Sem saber, lógico, Bartimeu deixou um legado de alguém que não tinha expectativa nenhuma, que estava à margem, mas que deu a resposta certa, aproveitou a oportunidade e deu a resposta certa para Jesus, quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Então aproveita essa oportunidade, fique de pé. Fique à vontade, Espírito Santo de Deus. Tu és Senhor de todas as coisas, o Senhor conhece cada coração aqui. Abre os nossos olhos, Senhor, os olhos espirituais. Abre, Senhor, o nosso coração, para que nós possamos te ver, para que nós possamos te entender aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Coloque diante de Deus, nessa hora, como está a sua visão? Como está a sua visão? Você está caminhando junto com a multidão, mas daqueles que querem realmente Jesus? Ou você está caminhando com aquela multidão que quer os milagres de Jesus? Você está caminhando dentro do aprisco? Ou você está à margem do aprisco, como se estivesse na casa do Senhor? Deixa o Senhor dizer para você essa pergunta bem nítida no seu coração: o que queres que eu te faça? Às vezes você nem vai saber o que vai responder para Jesus. Talvez você não esteja nem sabendo o que dizer para Jesus. Mas deixa o Senhor alinhar o coração dele ao seu, a vontade dele à sua, e te conduzir a dar essa resposta. Fale com o Senhor, fale com o Senhor, fale com o Senhor. Faz, Senhor, faz. Faz, Senhor, o querer do Senhor. Faz o teu querer nesta noite, Senhor. Que nós possamos te clamar, te responder, ó Deus, atendendo a tua expectativa diante da nossa necessidade, Senhor. Oh Deus, vem, Senhor, nessa noite, de uma forma sobrenatural, Deus, abrir a nossa visão. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor, para que a gente possa sair e glorificar o teu nome por onde a gente passar. Que o teu nome seja glorificado através da nossa vida. Se houver em nós alguma capa, Pai, que não deve mais estar conosco, que nessa noite a gente jogue fora e se lance aos teus pés, corra ao teu encontro, que a gente possa jogar a capa, Senhor, aquilo que está sujo, aquilo, Senhor, que nós usamos, maltrapilho, que vem nos acompanhando desde a infância, desde a nossa juventude, desde sempre, que nós possamos jogar fora e nos lançarmos aos pés do Senhor Jesus. E que nós possamos abrir os olhos e contemplar a tua face, contemplar a tua presença, Senhor. Nós queremos o Senhor, nós precisamos do Senhor, nós queremos ter essa visão, Senhor. Tira de nós tudo aquilo que está obscuro diante dos nossos olhos, que nós possamos ter a revelação da face do Senhor, que a nossa intenção seja somente a
Senhor. Que eu possa ver, ó Deus, que essa seja a nossa resposta. Que eu possa ver, que eu possa te contemplar, Senhor, na beleza do Senhor, da santidade do Senhor. Que como multidão, Deus, a gente atrai as pessoas ao Senhor e não as afaste de Ti. Que a gente possa buscar a multidão e trazer a multidão aos Teus pés. Mostrar a essa multidão que o Senhor é o Senhor Jesus Nazareno, Salvador, poderoso, soberano, que perdoa os pecados, que liberta, que transforma e que nos leva para o céu. Faz, Senhor, em nós a transformação que a gente precisa. Aquece o nosso coração, Senhor. Aquece o nosso coração, Senhor. Aquece o coração da tua igreja. Dá-nos uma transformação, Deus. Um coração transformado, um coração quebrantado, um coração cheio da tua presença. Um coração que entenda a voz do Senhor. Nós te dizemos hoje, traz de novo a nossa visão, Senhor. Restaura a nossa visão. Oh, restaura a nossa visão, Senhor. Queremos estar cheios do Teu Espírito, cheio do Teu Espírito, contemplando a Tua face, contemplando a Tua beleza, contemplando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para revelar através de nós. Oh, Deus, transforma-nos, Deus, segundo o Teu querer. Nós te respondemos nesta noite. Restaura a nossa visão, Pai. Nós respondemos nesta noite que nós tornemos a ver, ó Deus. Nós queremos te ver. Nós queremos te ver. Toca nos nossos olhos espirituais nesta hora, Senhor. Vai tocando nos nossos olhos, que a gente possa te ver, Senhor. Eu quero te ver. Eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Eu quero contemplar a face do Senhor. Vai orando, vai falando para Ele, querido. Vai dizendo, minha irmã, meu irmão, o que você anseia do Senhor. Aleluia. Renova-nos, ó Deus. Que essa seja a nossa oração. Desperta, Senhor, a igreja. Desperta, começar em nós, Senhor. Fale com Ele. Se você puder ir pela fé, coloque as mãos nos teus olhos. Coloque as mãos nos teus olhos. E peça que o Senhor abra os teus olhos. Abra os nossos olhos, Senhor. Para que a gente possa ver a tua beleza. Abre, Deus, os nossos olhos. Vai, Senhor, tocando em cada um nesta hora. Restaurando a visão. Nova visão restaurada. A visão certa, a visão focada no Senhor. Alinha o foco do teu povo, Deus. Oh, Deus. Senhor, aquilo que está desfocado, a visão que está desfocada, coloca no lugar.
renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar, confundir e agir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarem, com a unção imbatível eu serei. Oh Deus, além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar para seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar, como agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarem, com a unção imbatível eu serei. Com a unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia! Que o Senhor te abençoe. Enche o seu coração de graça, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.